O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha boca anunciará vosso louvor, vosso louvor. Minha boca anunciará vosso louvor, vosso louvor. Queridos irmãos e irmãs, é maravilhoso e impressionante como Jesus, ele condiciona o chamado à salvação com o chamado à conversão natural. É por aí que começa. Tudo começa por esse processo de conversão, que é uma transformação. E essa transformação se dá a partir da experiência de encontro pessoal com Deus, com Jesus. Nunca me canso de citar que esse é o ponto de partida de toda a teologia do Papa Emérito Bento XVI, que é um tremendo teólogo, quiçá o mais importante teólogo do século XX. E ele diz isso: a vida cristã, ela começa em você e para cada um de nós a partir do encontro pessoal com Jesus. Sem um encontro pessoal com Jesus, não há vida cristã em mim, nem em você e nem em ninguém. E esse ponto de partida de toda a sua vasta teologia é maravilhoso, e isso está no núcleo, no centro do Evangelho. É um chamado, é um apelo.
Esse apelo está carregado de dramaticidade, porque dele depende a nossa vida. Se nós não nos convertermos, nós pereceremos. Se não nos convertermos, pereceremos. E não estamos falando aqui da morte física, mas sobretudo espiritual. E é esse apelo que o Senhor faz, claro. Mas Ele nos chama e Ele nos dá toda a condição necessária. O que foi que Ele disse para o apóstolo? O que o Senhor disse para o apóstolo? O apóstolo das nações: basta-te a minha graça. Você não precisa de instrumental nenhum, você não precisa de mais nada, basta-te a minha graça. E o que é necessário para ser um evangelizador? Basta a experiência do encontro pessoal com Jesus e do seu amor. Natural que a gente deve se preparar o quanto mais melhor, e aí entra a importância das ciências, do estudo, mas isso é secundário. Olha o que eu estou dizendo. Pode ter que tenha muita gente aí jogando pedra na minha cabeça, mas a verdade é essa, meu irmão. E a vida e os testemunhos mostram isso. De fato, a grande obra da evangelização na vida da igreja foram feitas pelos místicos. Não tenho dúvida de dizer isso. Absoluto, eu falo isso absolutamente. Posso citar alguns deles, mas não vou citar. Não é o foco. Não é o foco. Mas é o encontro pessoal com Jesus que muda o meu coração, que muda a minha vida, que transforma o meu pensamento, o meu sentimento. Ele muda tudo. Ele me faz uma criatura nova, um novo ser, e me dá a capacidade de ser testemunha dele até ao martírio, se for preciso. Cristão acomodado, braço cruzado, que se tranca com medo, isso não é seguidor de Jesus, não, me perdoe. Seguidor de Jesus não foge da luta, do combate. Foi assim que ele ensinou, foi assim que ele fez. E é essa experiência que vai nos capacitar. Por isso que a gente chegou numa encruzilhada perigosa para a igreja, inclusive, nessa altura da vida humana, em que muita coisa está se perdendo, porque está se olhando muito para fora e deixando de olhar para dentro. Então o apelo é esse. Primeiro, a conversão. Inclusive é a primeira palavra de Jesus no Evangelho. Está no Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. Foi o primeiro a ser escrito. Por isso que ele é mais curto, ele é denso, e ele tem uma originalidade muito forte. Ali está muito do apóstolo Pedro. A pessoa diz: por que Pedro não escreveu um evangelho? Gente, cada um conforme Deus deu o dom. Ali está, no evangelho de Marcos, está muito de Pedro. E Deus deu a ele o dom de liderar, de conduzir, de confirmar. Foi isso. Ele é a pedra, ele é alicerce, sustenta a força. Mas na verdade, a primeira palavra que Jesus diz é: convertei-vos. É um apelo, é uma exortação, é uma ordem. Convertei-vos e crede
no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Então Ele nos chama. Como é que Ele nos forma? Como é que se dá essa formação? É a partir da experiência. Eu falei desses padres, inclusive esqueci de falar um padre muito importante na minha vida. Foi o amigo, digamos assim, um amigo que eu tive de um ancião, um padre já com seus 80 anos, e ele que se aproximou de mim. Eu tinha um relacionamento amistoso, não mais que isso, que foi o Monsenhor Tibúcio, e ele foi o padre que mais me apoiou na hora mais difícil que eu tive. E ele tinha esse dom de se aproximar das pessoas era uma coisa do Espírito Santo, que tocava no coração dele, e ele se fazia próximo. Ele tinha esse dom de se fazer próximo da pessoa quando ela mais precisava. E foi isso que ele fez comigo. E foi um amigo até o último dia da vida dele, porque no dia da morte dele, 2 horas antes dele morrer, eu estive na casa dele, e ele já esperando pela sua hora, até me perguntou: Padre Antônio, por que está demorando tanto? E ele, naquele dia, eu saí, vim embora para celebrar minha missa, e logo ele faleceu. Para você ver, e foi também um padre importante. E a minha formação foi muito nisto: testemunhos maravilhosos, exemplos maravilhosos, um homem que tinha um amor tremendo pela igreja, pela Eucaristia, e esses homens que eu falei eram pessoas. Eu lembro que quando eu morei na periferia de São Paulo, eu tinha que andar 2h30 de condução para chegar na faculdade. Morava longe, a faculdade era do outro lado da cidade, e o padre, a gente não tinha condição de celebrar, de ter uma missa, a não ser se fosse 5 da manhã, pois eu e o padre, mais algum fiel corajoso, quando aparecia, celebrávamos a missa 5 da manhã, depois eu saía para a faculdade, e chegava já à tarde, aí era aquela correria, mas a gente celebrava a Santa Missa, e isso formou em mim esse caráter e a importância da Eucaristia. Eu vejo às vezes as pessoas dão tão pouco valor à Eucaristia, fazem tão poucos sacrifícios. Pois é, e ali eu fui moldando, como eu falei outro dia que eu encontrava, quantas vezes eu encontrei o padre meia-noite ou de madrugada na capela, no escuro, em silêncio, adorando Jesus. E era realmente um místico e um homem de uma sabedoria, de um conhecimento espantoso. Aliás, esses que eu falei, todos eram homens muitíssimo bem formados, alguns até com títulos importantes, mas uma simplicidade. Esta exortação que o Senhor faz, simples como as pombas. A sabedoria é simples e humilde. O sábio não arrota. O sábio não olha de cima para baixo. O sábio, ele é humilde, ele caminha ali no meio, não chama atenção para si, não faz alarde, não quer ser o mestre de todos, não. Na hora certa, ele dá o Monsenhor Tibúcio também tinha muito isso,
aquela palavra, aquela prudência, aquela sabedoria, paciência, que eram duas coisas que ele nunca fez. Ele me disse uma vez que duas coisas que ele nunca fez na vida, porque as pessoas reclamavam que ele falava muito baixo. E até na igreja, as pessoas tinham que se esforçar para escutá-lo. E ele disse: eu nunca falei alto, sempre falei assim. E a outra era, ele andava sempre devagar, passo lento. E ele disse: nunca andei rápido, não ando assim porque sou velho. É essa. E é isso. De fato é o que Jesus está dizendo. Prudente, tenha paciência, cuidado com essa loucura do mundo, com essa ansiedade, com esse frenesi. E sobretudo, para aqueles que trilham o caminho da vocação, cuidado com a vaidade e a soberba. São as duas armas que o inimigo usa para abater grande parte dos sacerdotes. E o Senhor, Ele diz: eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. O Senhor não nos enganou. De fato, aqueles que nos atingem são os que estão perto. Aqueles que nos enganam são os que estão próximos. Aqueles que nos traem, que nos apunhalam pelas costas, eles estão ao alcance do nosso corpo. Não é o inimigo que está longe. E o Senhor deixou isso muito claro. Então, por isso devemos ter essa prudência e a simplicidade. A simplicidade, ela está associada com a sabedoria, sim. Está associada com a sabedoria, com a humildade. O humilde é sábio, e o sábio é simples, não complica e não arrota, não quer ser mais do que o outro, não usa do conhecimento para oprimir ou para diminuir ninguém, ao contrário, edifica, eleva, constrói. Mas, voltando para a palavra, esta exortação que o Senhor nos faz, ela é para hoje, não é para o dia de ontem. Então o Senhor nos está dizendo hoje: eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Gente, nós não podemos ter medo de enfrentar o mal. Agora, nós não podemos ser imprudentes e até imprevidentes de ir ao encontro do mal sem as armas. E quais são as armas? Não são as armas que os homens usam, são as armas de Deus. Aí você tem que se revestir da couraça da fé. Você tem que se deixar envolver, blindar pela humildade. E isso é fruto de quê? Oração, intimidade com Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Eu vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Então vocês têm que ter cuidado, vocês têm que saber onde pisam, vocês não devem ter medo, porque a minha graça vale mais do que tudo. Vê como Davi marchou contra o gigante sem nenhum medo?
Que confiança! Alguém diz, mas que menino atrevido. Não era atrevido. Ele sabia em quem confiava. É como quem diz, eu sei no Deus que me garante. Eu creio no Deus em quem eu confio, que me garante. O menino vai e derruba o gigante, ou um Gedeão, que com meia dúzia de homens, no modo de dizer, com seus 300 homens, enfrenta um exército poderoso, como quem diz, eu creio no Senhor dos exércitos, o único e verdadeiro. Então, eles sabem, por isso vão, e nós temos muito mais do que eles, porque nós temos um general, que é Cristo. Nós temos um general que é Cristo, para nos conduzir nessa frente de batalha, e nós temos ela, que comanda uma legião de anjos na batalha. Então nós não podemos ter medo. Agora nós não podemos nos apoiar achando que essa luta será vencida como fruto de estratégias, de planos. Não vai. Estratégia pode haver, planos também, mas isso tudo sem oração, sem a graça de Deus, não serve de nada. Vão cair todos do mesmo jeito. Gedeão teria sido trucidado, ou aquele menino teria sido engolido por aquele gigante, não fosse a ousadia da fé. Alguém diz, mas o menino era certeiro. Certeiro é Deus, que não erra. Deus é cirúrgico, vai no ponto nevrálgico. Ele vai atingir o ponto para imobilizar o gigante. E aonde foi que a pedra alcançou o gigante? No peito, na perna, no braço, não teria causado nenhum efeito. Na fronte. Porque Deus sabe aonde é que tem que bater para vencer. Então não precisa gastar energia à toa, basta uma pedra. Ele só tinha 5, mas só precisou de uma. E nós temos essas 5 pedras. Então é preciso usar, mas a questão maior não é essa, é aquilo que eu falei no início. Jesus nos oferece a salvação, mas ele faz um apelo claro e veemente, que antes de qualquer coisa é necessária a conversão. Por que a conversão é a causa mais urgente para todos nós? É a causa mais urgente. Você está pedindo pela saúde, nós estamos rezando sim pela saúde, quantas graças Deus está concedendo, mas a graça mais necessária é precisamente a conversão. Não tem uma causa mais urgente. A pessoa diz, a causa mais urgente, mais desesperada, qual é? Conversão. Porque se você perder a vida, você está irremediavelmente perdido. Por isso a palavra do profeta Oséias, que é a palavra de hoje, e é uma palavra tremenda, e diz, assim fala o Senhor, volta Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado, vós todos encontrai palavras
e voltai para o Senhor. Então, um apelo carregado de dramaticidade. E esse é o apelo dos profetas, dos apóstolos. É o apelo de Deus hoje para você e para mim, para que nos voltemos para Deus. Cuidado com os confetes, cuidado com as luzes do mundo que ofuscam, cuidado. Livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Então, ele usa, inclusive, imagens da natureza para nos dar conhecimento da obra de Deus, da obra que Deus quer fazer em cada um de nós, e nos conclama a aceitar de verdade a misericórdia, e Ele nos promete restauração, vida nova, alimento, fartura. O que o Senhor nos oferece? Ele nos oferece a vida plena, a vida em abundância. Então, por isso ele diz: voltai para o Senhor. Esse é o conselho do profeta. Esse conselho é mais atual do que naquele tempo. Ele diz hoje para mim e para você: voltai para o Senhor, porque o tempo já se esgotou. É aquilo que Jesus disse: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Só que antes de fazer esse apelo, ele diz uma coisa que deve estar na base de toda a nossa espiritualidade. Ele diz: esgotou-se o tempo. Ou seja, esgotou-se o tempo é esse. Não espere um outro tempo, o tempo é esse é o tempo da nossa salvação. Ou nós aproveitamos hoje, ou corremos grande risco de perecermos, e fatalmente pereceremos. De fato, aqueles que se acomodam perecem, literalmente. Então nos voltemos para Deus e vamos pedir essa unção do Espírito, para que os nossos lábios possam verdadeiramente, como nós rezamos no Salmo, bem no final: abri meus lábios. Você faz uma cruz nos seus lábios: abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. A gente sempre devia fazer essa cruz nos lábios, para que nossa boca não seja usada para maldizer, para falar mal dos outros, para mentir, para caluniar. Que a nossa boca seja usada para louvar, para bendizer, que seja um verdadeiro instrumento de graça, e nunca murmurar, nunca, jamais murmurar. Então fiquemos de pé e voltados para Deus, em espírito e verdade. Não importa onde você esteja, você diz: eu não estou na igreja, como é que eu posso me voltar para Deus? Porque Deus está onde você está. Deus jamais te abandonou, Deus jamais te abandonará. Deus está sempre perto daquele que o invoca com confiança. Então invoque sempre a Deus, em qualquer situação, sobretudo nas situações mais difíceis. Mas hoje essa questão é terrível, por isso todos os dias peça, porque a calúnia, a mentira e tudo isso é fruto de quê? Da inveja. A inveja é a pior maldição que existe
que brota do coração do homem. Foi o demônio que inoculou dentro. Uma pessoa, ela nunca é tão possuída pelo diabo quando ela é tomada pela inveja. A pessoa diz: essa pessoa não tem uma possessão. Tem! O coração dessa pessoa está possuído por Satanás, pela inveja, pelo ciúme. Ela é capaz de matar, e como fere com a língua, uma língua venenosa de serpente. É isso. Então clamemos a Deus, peçamos a intervenção de São Bento, invoquemos os poderes do céu contra toda a nefasta ação de Satanás e dos corações possuídos por ele, que semeiam discórdia, que semeiam mentiras, que semeiam divisões. Então, como é importante. Outro dia eu publiquei a oração, tem muita gente, hoje o Francisco Antônio me disse que está rezando, eu vou mandar para você depois, Francisco Antônio, pelo e-mail, porque no celular é mais difícil mesmo. A oração de Santo Agostinho contra a inveja. Uma oração grande, longa, demora rezar aquela oração, até para não ser corrida, mas comece a fazer isso, como a couraça de São Patrício também, e tudo isso é uma força para combater o mal, que a gente não sabe de onde vem, e que às vezes está mais perto de nós do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente pensa que o mal está longe, diz: não, eu não ando nesses lugares. Não, mas não precisa ir lá, ele já veio. A fumaça de Satanás já invadiu, já está entre nós. É preciso ter cuidado. Então nos voltemos para Deus com confiança e clamemos com fé o seu poder, a sua unção, não para destruir os malvados, mas para fazer o que Jesus diz: prudentes e simples. E vamos rezar para converter, para tirar esses corações da influência e da ação de Satanás. E deixando essa palavra ecoar no coração e na alma, elevemos a Deus nossas súplicas,